Seguinte, Vasco enfrenta o Vitória no domingo às 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro e o Lucas Pedrosa trouxe as últimas informações do Vasco da Gama, com algumas novidades. O zagueiro colombiano Carlos Cuesta e o lateral esquerdo Lucas Piton podem retornar no domingo contra o Vitória. Vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 200 likes, dá aquela moral pra gente que é importante. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à marca de 17.410 inscritos. Então se inscreve aí e dá aquela moral. Agora vamos lá pro vídeo. Lucas Pedrosa, cadê as canjicas? Ih, tá sem canjica hoje? Não, cara, tô tranquilo, Fernanda. Tem que ter tranquilidade. Tava aqui tem o quê? 2 semanas, né? Insuportável. Vocês acham que eu tô nervoso, gente? Domingo é obrigação. Então sorri. Aí, Pedrosa. Inclusive, um dos motivos pro sorriso é que o Carlos Cuesta treinou normalmente com a equipe, né? Isso aí é uma notícia pro vascaíno. Isso é positivo. De pé. Não? E pode ser que com essas 2 sessões de treinamentos aí, ele consiga ser relacionado pelo menos para essa partida. Por quê? O Vasco ele tem que ter o entendimento de que vão ter os 10 dias até o jogo contra o Fortaleza, contra a data FIFA. Então, forçar talvez não seja a melhor escolha, mas como ele tá respondendo bem, ele pode ser relacionado para essa partida. O Lucas Piton também voltou a treinar com o grupo, isso é uma ótima notícia. O Barros volta tá bem ali, né? Tá bem, mas eu acho que no momento não faz sentido, por meritocracia, você tirar o Puma. Sim. Mas ter o Lucas Piton à disposição, pra mim é ótimo. Pra mim é uma notícia... Primeira bananinha que ele fizer, ele já vira titular de novo. E assim, não pode ser coincidência uma fase tão grande do Verratti, justamente quando o Piton tá fora, né? É verdade. É verdade. É o arco e o flecha. A gente fica brincando na bananinha, que é o cruzamento perfeito. O Piton tem um dos laterais que melhor cruza aí no nosso futebol brasileiro, né? Porque às vezes o lateral, se a gente parar pra pensar a função, ele precisa saber marcar. Ele precisa saber ter pulmão pra ir, pra voltar. Sim. A quilometragem dele é altíssima. Ele precisa ser ofensivo, saber finalizar, porque ele às vezes pisa na grande área. E, depois de tudo isso, chegar com a perna inteira para fazer um cruzamento. E cruzar no futebol é muito difícil. E o Piton tem essa virtude. E quantos gols saíram dessa dupla, Pedrosa? Piton e Verratti. Mais de 15. O Piton cruzando, o Verratti cabeceando. Certamente. Mas eu acho que é isso, cara. A volta do Barros, pra mim, é a melhor notícia possível, porque ele vai dar essa sustentação no meio-campo. E aí tem que entender se ele vai realmente colocar o Carlos Cuesta. Pra mim, o time ideal nesse momento seria o Léo Jardim, o Paulo Henrique, o Cuesta, o Robert Renan, Pumita, Hugo Moura, Barros e Hugo Moura, no caso, Barros de primeiro, Hugo Moura de segundo volante. Um pouco mais à frente, Nuno, Tietê e Ryan, Nuno, Verratti e Ryan, e o Coutinho. Agora... Você deixaria o Verratti Então, titular? aí é o que eu vou falar aqui agora. Eu entendo que para esse jogo, dentro de casa, seja até um cenário que favorece o Verratti. Favorece por quê? Porque o Vasco vai ter o controle do jogo, porque o Vasco vai colocar a bola na área, porque o Vasco vai ter produção e tudo mais. Então eu não vejo o Fernando Diniz tirando o Verratti para essa partida. Você consegue entender? Consigo. Talvez contra o Fortaleza fora de casa seja um cenário mais positivo. Apesar do gramado do Castelão ser ruim, você jogando fora de casa você precisa ter um pouco mais de pressão e válvula de escape. Mas também não seria nenhum absurdo se ele colocasse o Verratti no banco. O que eu duvido um pouco, porque claramente ele tem uma relação com o Verratti que é muito positiva e eu acho que ele quer recuperar a confiança do Verratti. Ele não quer tirar o Verratti. A gente olha os materiais que o Vasco posta, eu acompanho, né? E aí tem aquele quiz, né? Quem é o mais chato, quem é o mais legal, quem é o mais cheiroso, quem é o mais... O Verratti, ele tá sempre nas respostas de quem é o mais líder, quem é o paizão. Quer dizer, colocar esse cara no banco para um gestor de pessoas também como o Diniz às vezes ele resiste por isso, Veneto. E a gente sabe que o Fernando Diniz, ele é bem assíduo com a convicção dele. Ele não tira Hugo Moura, que era um dos jogadores mais criticados, não tirava João Vitor, que era um dos zagueiros mais criticados pela torcida, vai tirar o Verratti, que embora seja criticado, mas é um jogador extremamente importante para ele, para o grupo, para todo mundo. Estou com o Pedrosa, acho que para esse jogo contra o Vitória, eu acho que ele vai manter o Verratti. Até porque, por tudo que o Pedrosa falou, ainda tem um outro ponto. É o Vitória, gente. Um dos piores times do Campeonato Brasileiro, uma das piores defesas. Ou seja, a chance do Verratti fazer uma boa atuação é enorme. E se ele fizer uma boa atuação contra o Vitória, aí eu já duvido que ele tire contra o Fortaleza.
Porque, querendo ou não, depois do cara fazer uma boa atuação, ele vai tirar? Não. E se vai. não fizer, é mais um motivo. É mais um motivo. Porque aí, cara, eu te dei tua última chance. É verdade, é verdade. Eu te dei tua última oportunidade no jogo mais favorável possível. E, novamente, eu falo sempre isso aqui, o Verratti merece muito respeito, tá? As pessoas tratam o Verratti como se fosse qualquer um. O Verratti não é qualquer um, mas uma fase dele é óbvia também. Dito isso, 3 hat-trick do Verratti? 2-0 Vasco. 2 do Verratti? Verratti e Ryan. O Ryan não. Cometa Ryan. Bom, pessoal, como o Lucas Pedrosa informou, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta, que ficou fora do último jogo do Vasco contra o Palmeiras e que fez bastante falta, querendo ou não, ele e o Cauã Barros, treinou normalmente no dia de hoje no CT Moacir Barbosa junto ao elenco principal do Vasco da Gama, em campo mesmo. Tanto que na imagem você consegue ver o Pumita ali embaixo, o Coutinho, o Verratti principalmente, né? Então, querendo ou não, o Cuesta treinou normalmente com um grupo do Vasco da Gama. Era um jogador que estava cotado para não jogar no domingo contra o Vitória e pode ter uma reviravolta. Pode ser que o zagueiro colombiano jogue sim no domingo contra o Vitória, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Outro jogador que treinou também junto com o elenco do Vasco da Gama foi o lateral esquerdo Lucas Piton. A última partida disputada pelo Piton foi o jogo da volta do Vasco contra o Botafogo, né, pela Copa do Brasil nas quartas de finais. E, cara, depois desse jogo, o Piton não mais jogou com a camisa do Vasco da Gama e hoje o Piton também voltou a treinar com o elenco, com o grupo principal do Vasco da Gama e pode retornar no domingo também contra o Vitória. Eu acho difícil o Piton ser titular, até porque o Pumita tá jogando muita bola, tá se destacando na lateral esquerda, mas óbvio, o Piton estando 100%, ele vai garantir ali a titularidade. Apesar, né, que o Pumita tá jogando muito bem também, então é uma boa opção pelo lado esquerdo, o Pumita Rodrigues, ok? Bom, uma outra informação também, né, sobre o jogo de domingo entre Vasco da Gama e Vitória é que os ingressos da torcida do Vasco da Gama estão esgotados. Mais uma vez o torcedor vascaíno garantindo a sua presença no São Januário e lotando mais uma vez o Caldeirão. Tem que parabenizar essa torcida que sempre vem lotando os estádios, né? A gente vê a torcida do Botafogo, o Botafogo em quarto colocado, quinto colocado, os caras colocando 8.000 pessoas no Newton Santos, é uma vergonha. O Internacional, que falam que tem uma grande torcida e tudo mais, colocando 10.000 pessoas com desconto, ingresso de graça. E a torcida do Vasco sempre lá representando, e é por isso que o Vasco da Gama ele nunca vai sair do papel de gigantesco do futebol brasileiro. Fato é esse, por conta da sua torcida. A torcida do Vasco da Gama ela carrega esse clube há muitos anos. E é por isso que o Vasco continua a estar aí, né? E se Deus quiser, a gente vai viver grandes momentos ainda com a camisa do Vasco da Gama. Bom, domingo, os ingressos do Vasco da Gama estão esgotados, né? Tanto para o setor visitante, tanto para o setor normal do torcedor do Vasco, né? Então, importante saber sobre isso. E teremos casa cheia, né? A gente já falou sobre isso. Bom, outro ponto para a gente poder falar também é sobre, na verdade, né, a classificação do Campeonato Brasileiro. Acabou a última rodada, acabou no dia de ontem, o Flamengo empatou com o Cruzeiro, o Fortaleza perdeu para o São Paulo, e eu acho que depois dessa derrota do Fortaleza dentro de casa, que era uma derrota que a gente queria, que o Cruzeiro ganhasse, que o São Paulo ganhasse, o Cruzeiro não ganhou, mas o São Paulo ganhou, né? Então é importante pro Vasco da Gama, por quê? Porque pra mim já tem 2 rebaixados no Campeonato Brasileiro, que é o Sport e o Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza não volta, não recupera os pontos que ainda tem. Para sair da zona de rebaixamento, o Fortaleza tem que pontuar ali 9 pontos, então é ponto pra caramba. Na verdade tem que pontuar 8 pontos, né, pra ficar com 29. Enfim, muito difícil mesmo pro Fortaleza. Tem que pontuar 7 pontos, na verdade, né, pra encostar ali no Santos e torcer pro Santos perder. Então acho muito difícil pro Fortaleza. Acho que o Sport e o Fortaleza já estão rebaixados. O Sport com certeza, o Fortaleza ainda não, né, mas matematicamente, para mim, nos meus cálculos, já está rebaixado. Logo em seguida tem o Juventude, que está se encaminhando também. Depois tem o Vitória. O Vitória ontem ganhou do Ceará, um resultado que não foi bom. Para mim, o melhor resultado aqui seria um empate, né? O Vitória não ganharia 1 ponto, querendo ou não. E aqui o Ceará também não se distanciaria tanto do Vasco da Gama. Apesar de tudo, domingo se tornou um jogo mais importante ainda para o Vasco da Gama. Um jogo que o Vasco tem a obrigação de vencer. O Vasco tem a obrigação de vencer o jogo contra o Vitória no domingo em São Januário. Caldeirão lotado, torcida totalmente a favor.
elenco do Vasco, com talvez a volta do Carlos Cuesta, principalmente com a volta do Cauã Barros, que foi um jogador que desde quando ele chegou no Vasco da Gama, o Vasco ainda não perdeu nesta temporada. Então, domingo tem que vencer, tem a obrigação de vencer a partida, e aí seja por 1-0, 2-0, 3-0, enfim, né? Aí o que importa é os 3 pontos. E se o Vasco vencer, o Vasco encosta ali no Grêmio, no Bragantino, com 33 pontos e ficaria muito bem na tabela. E aí depois desse jogo, tem um Fortaleza que a gente pode pegar até lá, um Fortaleza rebaixado, praticamente. Até porque, nessa temporada agora, o Fortaleza joga contra o Juventude, no domingo. No domingo, o Fortaleza joga contra o Juventude fora de casa. Acho difícil o Fortaleza vencer. Mas enfim, vamos aguardar. Provavelmente na 28ª rodada, o Fortaleza já chega matematicamente quase rebaixado, né, contra o Vasco. E aí o Vasco também deve ter a obrigação de vencer o Fortaleza se quiser brigar pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro e talvez numa pré ou numa Libertadores, né? Então é importante saber sobre isso. Bom, acho que é isso. Trouxe as últimas informações do Vasco, né? O Cuesta treinou, Lucas Piton treinou, classificação no Campeonato Brasileiro, ingressos esgotados pro jogo de domingo contra o Vitória, Caldeirão lotado, maior festa. Então, pessoal, acho que é isso, né? Se Deus quiser, domingo a gente vai vencer e você já sabe, Vasco vencendo vai ter vídeo de reações aqui no canal, né? Até terça-feira, até segunda-feira, enfim. Fiquem ligados aqui no nosso canal que vai ter um monte de vídeo de reações pra vocês, caso o Vasco vença no domingo, beleza? E eu espero que sim, até porque depois vai ter a data FIFA, né? E a gente sabe que a data FIFA é uma data FIFA chata beça, que não tem conteúdo quase nenhum. Então eu vou tacar um monte de vídeo de reações pra vocês assistirem, pra vocês se divertirem e tudo mais. Tamo junto? É isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreve no canal que é importante. Aproveita também para clicar no botão de hypar, porque ajuda a divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Não esquece de se inscrever, hypar esse vídeo também, que é importantíssimo, beleza? Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas e vitória Vascão!